Tem mulher que vai passar uma vida inteira correndo atrás de homem desinteressado, querendo convencer o outro a ficar, fazendo de tudo, ultrapassando os próprios limites e abrindo mão daquilo que, pelo menos em teoria, era inegociável. Mas a verdade é que no final das contas, nada disso vale a pena. Porque muitas vezes você sai desse envolvimento, desse relacionamento, se sentindo frustrada e tentando entender o que você fez de errado. Já que você se entregou, já que você deu o seu melhor, já que você abriu mão do que era inegociável para você. Só que o problema é que você se doou demais, enquanto recebia apenas migalhas. Você estava presente enquanto o outro sumia e aparecia novamente. Você estava disposta a fazer o esforço pelos dois, quando deveria estar disposta apenas a fazer a sua parte, para que o outro também contribuísse para o relacionamento. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Tem muitas mulheres que ficam procurando 1001 sinais para descobrirem se o homem está realmente interessado. Só que em boa parte das vezes, se você precisa buscar por tantos sinais, se você tem que decifrar o outro, muitas vezes é porque esse outro ele não está verdadeiramente interessado em você. Só que você fica buscando compreender, entender, para aí então encontrar um motivo para você continuar ali. Mesmo quando você já encontrou diversos motivos, mesmo quando você já viu diversos sinais de que aquele homem não é compatível com você, de que aquele homem não está interessado o suficiente em você, não o suficiente para te valorizar, para te respeitar, para construir uma vida ao seu lado. Então, às vezes, não é sobre você encontrar sinais de que ele está interessado em você. Às vezes, é simplesmente você olhar com clareza para a realidade, enxergar os fatos, parar de querer ignorar comportamentos que são desrespeitosos, parar de querer ignorar comportamentos e sinais que o outro já deu de que não está tão afim assim de você. Pare de acreditar em promessas vazias. Promessas sem atitude é igual a nada, não significa nada, não representa nada. Ele pode te prometer o mundo inteiro. Se ele não cumpre com a palavra dele, isso não deve representar nada para você, não deve ter o menor significado, porque ele não está sendo coerente com aquilo que ele está dizendo. E se ele não é coerente com aquilo que ele está dizendo, é porque de fato ele não tem a real intenção de cumprir com aquilo que ele prometeu, de fazer o que ele disse que iria fazer. Inclusive, é bem comum dentro dos relacionamentos a pessoa dizer: eu vou fazer diferente, eu vou mudar, você vai ver, eu vou resolver isso. E quando você percebe, o outro continua com o mesmo tipo de comportamento. O outro não mudou, o outro não passou a te respeitar mais. E se você vai tolerando, vai desculpando, vai perdoando e não existe nenhuma consequência diante disso, as chances são grandes de que o outro vai continuar fazendo exatamente aquilo que está te machucando. E você, mesmo sem ter a intenção, está contribuindo para isso. Porque você está permanecendo mesmo quando você disse que sairia, mesmo quando você tinha se comprometido com você mesma que não ia mais tolerar desrespeito, que não ia mais tolerar um relacionamento mais ou menos. A questão é que você nunca vai viver um relacionamento diferente se você se permitir sempre escolher o mesmo tipo de pessoa para se relacionar. Se você decidir ignorar os sinais. Porque embora muitas pessoas digam que querem viver um relacionamento saudável, elas não se comportam de acordo com isso. Quando as boas opções aparecem, aquilo não chama atenção, aquilo não causa uma emoção suficiente. Mas, quando as opções que não são tão boas assim aparecem, a pessoa ela quer se entregar totalmente.
Boa parte das pessoas parecem ter se acostumado com relacionamentos instáveis, relacionamentos onde você não tem paz real, onde você vive sempre em um estado de alerta, sempre se preocupando com: será que o outro realmente gosta de mim? Será que o outro realmente quer construir uma vida ao meu lado? Será que o outro realmente vai mudar em algum momento? Com relacionamentos que se encerram e depois retornam, e se encerram de novo e depois retornam. Muitas pessoas se acostumaram apenas com o fato de ter esperança que um dia vão viver um relacionamento saudável. Ou que um dia o companheiro ou a companheira vai mudar. Mas essas pessoas, apesar da esperança, elas não estão tomando uma atitude alinhada com aquilo que elas querem. Se eu quero viver um relacionamento saudável, mas eu me permito estar ao lado de alguém que está me desrespeitando, como eu vou poder viver esse relacionamento saudável? Se a dinâmica do relacionamento for ajustada, ótimo. Mas e se você fizer a sua parte e a outra pessoa não corresponder, a outra pessoa não fizer a parte dela também? Será que você vai se permitir ficar nesse mesmo ambiente? Não são todas as pessoas que estão verdadeiramente dispostas a viverem um relacionamento saudável, a construírem um relacionamento saudável. É muito fácil a gente dizer o que a gente quiser. Mas e na hora da ação? E na hora da prática? Será que a gente está sendo coerente com aquilo que a gente disse que queria? Ou será que a gente continua alimentando relacionamentos destrutivos? Pessoas desrespeitosas, pessoas que não reconhecem o nosso valor? Uma coisa que é extremamente importante e que muitas pessoas acabam ignorando: a constância, ela é importante. Não adianta uma pessoa estar ao seu lado por um tempo e ela ser muito intensa, muito presente e de repente ela sumir. Não adianta hoje ela ter um comportamento muito bom e daqui a 2, 3 dias ela ter um comportamento totalmente diferente. Às vezes por algum motivo, às vezes aparentemente sem motivo nenhum. A constância, ela é extremamente importante para quem quer viver um relacionamento saudável. E um homem verdadeiramente interessado, ele é constante. Ele se faz presente. Ele não vai ficar aparecendo e sumindo. Ele vai se fazer presente na sua vida. Para de inventar desculpas para alguém que nem mesmo está tendo a capacidade de arrumar desculpas para você. Porque às vezes nem desculpa ele consegue arrumar para tentar te convencer. Às vezes você mesmo fica: ai, mas ele é traumatizado. Ai, mas tem isso. Ai, mas tem aquilo. Ai, mas ele é muito tímido. Ai, mas tem isso. Todos nós temos os nossos desafios. A questão é, quando estamos verdadeiramente interessados em alguém, a gente vai enfrentando esses desafios. A gente não se paralisa diante disso. E se a gente se paralisa, talvez porque não seja o momento da gente viver aquele relacionamento, da gente estar com aquela pessoa. Se a gente não tem a coragem de enfrentar os nossos medos, se a gente não tem coragem de nos desafiarmos, como vamos construir a vida ao lado de alguém? Se para construir a vida ao lado de alguém existirão diversos desafios, existirão diversas questões que precisarão ser alinhadas, conversadas, resolvidas. A verdade é que você pode estar destruindo sua própria vida amorosa sem nem perceber, por sempre ser guiada pelos seus sentimentos, sem se atentar se você está novamente se envolvendo com o mesmo tipo de pessoa. Quantas vezes as pessoas vão dar os mesmos sinais, mas por ser algo novo, algo empolgante, a pessoa pode ser guiada apenas pelos sentimentos e apenas pelas emoções, se esquecendo o que de fato é importante para elas, se esquecendo aquilo que elas determinaram que queriam para a própria vida.
Por isso, é extremamente importante, antes mesmo de buscar se relacionar com o outro, ter muito claro aquilo que se quer viver. Porque quando chegar alguém que não for compatível com aquilo que você quer viver, você vai ter mais clareza do porquê você não deve se envolver com aquela pessoa. Invista em se conhecer e tornar a sua vida mais interessante do seu ponto de vista. Muitas vezes a gente pode se envolver em relacionamentos destrutivos porque a gente não se conhece, porque a gente não reconhece o próprio valor, porque a gente tolera receber apenas migalhas, porque a gente acha que aquela é a nossa chance de fazer dar certo. Às vezes você já pode ter passado por diversos relacionamentos e todos acabaram sendo frustrados. E aí quando aparece uma pessoa que te entrega um pouco, não é muito, é só um pouquinho, para que você permaneça ali. Você pode acabar entrando nessa história, porque você não está bem com você não está satisfeita com a sua própria vida. Às vezes você acha a sua vida um tédio. Você não faz nada do que você gosta, é apenas aquilo que você tem como obrigação, mas você não está cuidando de você não está tendo um momento de lazer. E aí quando chega alguém, te entrega um pouco, parece que é muito, porque você não está se entregando. Você não está fazendo por você. E a verdade é que sempre vai parecer um banquete o que o outro está entregando, se você não está se entregando nada. Se você tem essa tendência de sempre se envolver com o mesmo tipo de homem, de sempre se envolver com homens que não estão de fato interessados em você. A verdade é que existem feridas profundas das quais você precisa olhar. Porque enquanto você não olhar para essas feridas, você vai continuar se conectando com um tipo de homem que não vai construir uma vida ao seu lado. E se nesse processo de se valorizar, de reconhecer o seu próprio valor, de perceber os padrões que você está repetindo, você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo num próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!